Assim, é como Krishna e Vishnu são o mesmo, entendeu? Assim, e também não são o mesmo, né? Quando a gente vê nesse passatempo, né, que Mahaprabhu, né, ele vai converter, né, Venkat Bhatt, né, lá no sul da Índia, né? Então ele vai falar, por que Lakshmi, né, quer ficar com Krishna? Ela é tão casta, né? Por que ela quer ficar com Krishna no meio da noite, né? Aí o Venkat falou, como é? Aí o Venkat era adorador de Lakshmi Narayana, né? Aí ele fala, aí o Venkat fala, não, porque na verdade Lakshmi e Krishna e Narayana são o mesmo. É a mesma coisa. Então por isso ela quer ficar com Krishna. Aí por que ela não conseguiu? Né? Aí quando acabou com o cara. Né? Aí ele ficou assim, aí ele viu que aí ele tentou. Aí Mahaprabhu vai e explica para ele por que ele não conseguiu. Porque para você ficar lá na dança da raça, né, você tem que. Ele falou. Porque quando Krishna viu Lakshmi, né, fazendo austeridades, né, a gente foi lá nos tempos da. Quem foi na Índia, lembra, né? Nos tempos de Lakshmi, né? É ali que ela fez austeridade, lembra? Onde teve. Lakshmi, ela tirou todos os seus ornamentos, ela ficou toda de branca, assim, ela começou a fazer jejum. Lá é do outro lado, né? Tem um rio, né? O Jamuna, onde tem aquele lago também. Sempre tem um lago lá, um lago meio estranho lá. Você dá até medo de olhar o lago. Então, é Vrindavan, né? Só que é do outro lado do Jamuna, né? Onde foi, bom, a gente foi com Gurudeva, onde Damodar Maharaj falou, lembra que ele começou a falar, né? Onde, lembra não? Ah, sim, onde teve um Kita muito bonito. Sempre teve. Tava cheio de negócio, você fala assim, ali onde é? Ah, perto da árvore, lá em Vrindavan. Perto daquela árvore verde que eu deixei o machado. Então, tá bom. Não. Ali alguém passou mal ali. Quem passou mal ali? Não, até Gurudeva nesse dia ele tá passando mal, lembra? Ele tava muito quente. Tá muito quente. Gurudeva, lembra que ele começou a se sentir um pouco mal, ele deitaram ele numa cama, foi aqui da Damodar Maharaj falou. Vocês que não estavam? Tava. Aí ele ficou assim meio. Porque não sei, todo mundo começou a fazer massagem nele, lembra disso não? Mas foi onde tinha um guest. Não, sem brincadeira. Foi onde tinha um guest house, que aí também a Aramani. Não, essa foi outra vez. Ela passou mal em outro lugar. Foi o dia que o cara jogou um monte de água em mim lá. Então então vocês lembraram onde Lakshmi fez as austeridades, né? Ela fez a austeridade nesse local, né? E ela se vestiu de branco, tirou todos os ornamentos, estava fazendo austeridade. E aí Krishna olhou Lakshmi, né? Falou, Lakshmi, o que você está fazendo? O que é isso? Ela falou, não, porque eu quero participar da dança da raça, né? Aí ele falou, não é assim não. Não adianta ficar jejuando, ela estava bem magrinha. Não adianta você ficar assim no ornamento, fazendo austeridades, não. Para participar da dança da Lakshmi, você tem que abandonar o seu esposo, Narayana. Ela falou, já ficou difícil. E depois você tem que casar com um gopa. Com um vaqueirinho, né? Um gopa. E depois abandona ele. Aí você vem encontrar comigo à noite. Ela desistiu. Então aí nesse momento que Mahaprabhu está falando bem Katabata, né? Fala, não, você... porque ele não conseguiu, que ele ficou meio assim, ele ficou meio em plano. E Mahaprabhu explicou para ele, né? Assim, citou vários versos. Bom, várias passagens, né? Enfim, das escrituras. E depois Mahaprabhu falou, mas olha, agora eu vou parar de brincadeira. Ele falou, vou parar de brincar. Lakshmi Narayana é a mesma coisa. Narayana, Vishnu e Krishna é a mesma coisa. Eles são iguais, não são diferentes, né? É o mesmo tato, é o mesmo. Qual que é a diferença? Qual é? O Bava. O Bava, né? O seu Bava. Ou seja, e Krishna tem uma flauta, né? Krishna, ele é mais bonitão, né? Ele dança ele tem a pena de pavão, dança com as gopas. Esse é Krishna, né? Mas ele não cria. O Krishna não cria. Aí Mahavishnu, ele cria como ele cria. Ele olha. Como ele olha, ou seja, pro Pradana, né? Ele olha. E esse olhar, essa energia
aí se manifesta a criação, entendeu? Então assim, é só por um olhar mesmo, um olhar de Mahavishnu em algo que se manifesta. Ou seja, é a energia, né? Ou seja, o Pradana que são várias energias que tem ali. Então essas energias se manifestam. Assim, é a criação. O aparecimento de Advaitacharya, né? Vamos lá, vamos porque interessa. Ele apareceu na vila de Navagram, perto da cidade de Silet, parece, como o filho de Varendra Brahmana Kuver Pandita e sua esposa Nabadevi, no 7º dia da lua crescente, no mês de Magh. Kuvera Pandita é identificado no Goura Gunadesha de Pika como o deus Kuvera, né? Amigo de Mahadeva e líder dos Guryakas. Bom, aí fala, Kuvera Pandita, um devoto de Nishinra, residia na vila de Navagram, perto de Silet, em Bangladesh. Ele era um seguidor muito afortunado do caminho da devoção. Ele não conhecia nada além dos pés de Lorde de Krishna. Sua devotada e fiel esposa chamava-se Naba Devi. Ela é adorável por todo mundo, pois ela é a mãe de Advaita Prabhu. É o Bhakti Ratnakara. 7º dia da lua crescente, no mês de Magha, o grande oceano da alegria transbordou. Naquele momento auspicioso, a lua de Advaita desceu no ventre abençoado de Nabadevi. Em seu êxtase, Kuvera Pandita fez presentes para brahmanas e os pobres. Ele foi na ponta dos pés para o quarto onde a criança nasceu. E o seu coração se encheu de alegria ao ver o rosto de seu filho. Todos os aldeões vieram correndo para sua casa e disseram uns aos outros, né? Que obras piedosas esse Brahmana fez, que em sua velhice ele foi abençoado com uma joia, essa joia de filha, né? Que é uma joia, uma coisa assim. Bom, os deuses vieram, jogaram flores, né, neles, né? Bom, como sempre acontece. Essa cena não pode ser comparada. Bom, no Gaudiya Vaishnava Abhidhana, o local de nascimento do Advaitacharya é dado como sendo perto de Silet, Bangladesh, né? Parece. Bom, onde hoje é Bangladesh, né? Porque tudo era Índia, né? Naquele momento. Né? Advaita Prabhu deixou esse local para residir em Advaita Prabhu deixou esse local para residir em Navahat e depois mudou-se para Shantipur. Shantipur a gente não foi, né? Ele também tinha uma casa, a gente foi, né? Sim, era um vilarejozinho também. Quê? Era um vilarejozinho. É um vilarejozinho, né? Pequenininho. A casa de Advaitacharya, né? Muito lindo. Ele também tinha uma casa em Navadvip, né? Seu nome completo, a casa de Navadvip. A gente foi na casa de Navadvip, né? Lá naquele quartinho, né? Lá no Sirvasanga, né? Tem um quartinho lá, Advaita Bhavan, que é a casa do Advaita. Claro, a casa. Mas era ali que era, parece. Bom, seu nome completo era Sri Kamalaksha ou Kamalakanta Vadapanchana. Ele apareceu em 1434 d.C. e desapareceu no ano de 1559 com a idade de 125 anos. Né? Então, viveu bastante, né? Ou seja, quando o Mahaprabhu nasceu, assim, apareceu, ele tinha 50 anos. Né? Foi isso? Acho que é isso. Por Deus. Fale. Mas ele não tinha que... Então, isso é meio polêmico, porque na realidade, como ele é Advaita, como ele é Deus mesmo, então ele não pode ficar velho, né? Não tem jeito de você ficar velho. Mas dizem, né, assim, os acharyas, que ele poderia ter barba, né?
Porque muita gente fala, não, Adwaita Acharya não tinha barba, né? Mas outros falaram que sim, porque isso é como o Naralila, né? Ou seja, é uma lila humano, né? Então ele poderia manifestar uma barbona, sem nenhum problema, né? Mas claro que as misérias materiais não estavam manifestas nele, né? Mas, como por exemplo, Gadadhara Pandita, ele não ficou corcunda, né? Ele ficou assim depois que ele ficou corcunda, né? E a deidade, né? Foi, né? Botar para ele, né? A gente viu lá, né? A gente foi expulso desse tempo também. Sai desse, estamos fazendo bagunça, gente. E aí, é naquele tempo lá, né? De Tata Gopinath. Não foi isso? Uhum. Isso aí. 125 anos. Imagina, bastante isso. No Adwaita Vilasa está escrito: o Senhor permaneceu nessa terra por 1 século e quarto, realizando passatempos ilimitados. A vida de Adwaita Acharya foi descrita em vários livros bengalis, inclusive Adwaita Mangala, Adwaita Vilasa e Sita Charitra. O grande estudioso Sarvabhauma Bhattacharya também escreveu vários poemas em sânscrito glorificando Adwaita Acharya. Adwaita Dwadasha Nama Stotra, Adwaita Ashtakama e Adwaita Stotra Sata Nama Stotra. A gente vai cantar eles hoje, tá? Se prepare. Bom, quando Kuvera, Pandita e Nabadevi desapareceram, Adwaita Acharya foi para Gaya, né, com o pretexto de realizar os rituais, né? É o local onde se fazem os rituais para os antepassados, de luto. Daí ele peregrinou por vários locais sagrados da Índia. Quando ele veio para Vrindavana, ele ficou absorto na adoração de Krishna. Mas por meio da sua meditação, ele foi capaz de entender que Krishna estava prestes a aparecer em Navadvipa. Durante essa peregrinação, ele parou em Mithila, onde conheceu o poeta Vidyapati. Esse encontro é lindamente descrito no Adwaita Vilasa. Adwaita Prabhu finalmente voltou de Vrindavana para Shantipur. Depois de passar vários dias em Navadvipa, o povo de Shantipur vinha sofrendo com a separação há muito tempo. Está muito feliz em vê-lo de volta. Então ele foi ao Vrindavana. O local onde ele ficou em Vrindavana, não sei onde é. Não lembro se tem um local assim. Mas foi. Então ele percebeu, como Nityananda Prabhu, né, foi a Vrindavana, Nityananda Prabhu percebeu, né, que Krishna havia aparecido, Mahaprabhu. Adwaita Acharya também, ele percebe que Krishna ia aparecer. Né? O Senhor Vishnu está sempre acompanhado por 3 energias, né, Shaktis, né, Sribhu, Nila e Lila. Né? Pu, Nila e Lila. A própria pessoa divina de Adwaita Acharya não pode ser totalmente manifestado em todas essas 3 energias de sua identidade. Portanto, Adwaita Acharya aceitou 2 esposas. Foi nomeado Sridevi. A outra, né, Sitadevi. Então tem 2, tá, isso mesmo. Sridevi e Sitadevi. Ambos apareceram como filhas do grande devoto Brahmana Sri Nishinha Baduri. No Gaura Ganodesha Dipika está escrito que o divino Yogamaya assumiu a forma da esposa de Adwaita Acharya, Sita, e que Sri era a sua expansão Prakasha. Então tá, Yogamaya, foi o que a gente falou, né? Yogamaya, a esposa. Por isso que Adwaita Acharya é muito importante, né? Porque, primeiro, que ele convida Chaitanya Mahaprabhu, né? Ou seja, porque aí tem alguns acharyas que falam que Mahaprabhu, que Adwaita Acharya não pode dar prema, né? Mas em certo sentido é certo, né? Ou seja, em certo sentido, tem outros acharyas que falam que não, ou seja, que Adwaita Acharya pode fazer o que quiser. Mas no sentido que ele convida, né, Mahaprabhu para entregar o prema, né, o Gaura Prema, né?
E ao mesmo tempo, através da Yogamaya, que é a sua esposa, que está junto com ele, ela que vai otorgar isso, que vai fazer os arranjos para a gente possa experimentar esse prêmio. Então está tudo ali com a Advaitacharya. Tudo. Mas, por exemplo, quando... A gente entende que a Advaitacharya tem tudo, tem bhava, tem prema, tem tudo, né? Só que na lila, né, é diferente, né? Ou seja, mesmo quando a gente vê nesse passatempo, né, quando o Mahaprabhu está dando... Ele Mahaprabhu senta e fala, agora eu vou dar prema para todo mundo, né? E aí todo mundo vem, né? E todo mundo de ali, né? De ver Mahaprabhu, sei lá, de encostar em Mahaprabhu, Mahaprabhu está dando prêmio para todo mundo. Aí fala, vamos levar a trazer a sua mãe, né? Sati Devi, para você dar prêmio para ela. Ele falou, não, para ela eu não vou dar prêmio. Aí todo mundo ficou, uau, como é isso? Como você não vai dar prêmio para sua mãe, né? Mas aí que ele falou, não, ela ofendeu a Advaita Prabhu, né? Ela ofendeu a Advaitacharya, né? Porque quando Chaitanya Mahaprabhu Vishvarupa, né? Vishvarupa, que é o irmão de Mahaprabhu, ele se associava com a Advaitacharya porque ele era acharya. Então ele pregava para Vishvarupa, e Vishvarupa foi embora, tomou sannyas, né? Foi embora. Então a mãe, Satimata, já ficou muito preocupada. Aí quando ela viu que Mahaprabhu também estava se associando com a Advaitacharya, ela, de certa maneira, ela pensou mal de Advaita. Ela não ofendeu, ela não falou nada, mas falou, pô, esse cara não é nada a ver, ele não é Advaita, né? Ele Dvaita, né? Sempre foi uma coisa assim que ela falou, não lembro muito bem. Ela pensou assim, ficou com raiva, né? E aí depois, por isso ela não podia ter prema. Mas nesse momento, né, quando todo mundo fala, como não pode mãe Sati ter prema? Aí faz, vamos... então o que tem que fazer? Ela tem que pedir desculpa. Então ela tem que tocar nos pés de Advaitacharya, né? Mas como ela vai tocar nos pés de Advaitacharya? Advaitacharya, né? Um pandita, então, Advaitacharya, mãe Sati não queria colocar... Ela não ia a Advaitacharya não ia permitir isso, né, porque é a mãe do universo, né, uma coisa assim. Então e aí? Aí eles começaram, né, a cantar, enfim, aí a Advaitacharya entra em bhava, né, ou seja, ele cai em bhava, aí a mãe Sati vai lá, toca no pé dele, né? Lembra desse passatempo? Então ele tem bhava, tem tudo. O que eu digo é que tem alguns acharyas, né, bom, que falam que ele não pode entregar bhava, você não pode entregar o prema, né, porque ele é Mahavishnu, né, tipo assim, uma coisa assim, né? E Mahavishnu não entrega o prema, né? Por exemplo, quando vem Gaura Narayana, né, não te dá o prema, né? Entende? Não te dá o prema. Você adora Gaura Narayana e você não tem prema. Assim, você não tem um prema de Mahaprabhu. Quando é Gaura Krishna, aí sim você tem prema, entende? Gaura Krishna. Mas então, assim, nesse sentido, ele não pode entregar o prêmio. Mas, por outro lado, pode, porque ele pode fazer tudo, entendeu? E, na realidade, ele está convidando o Mahaprabhu. Ele não pode entregar, mas, assim, no sentido, assim, no certo sentido, isso é verdade. Por quê? Porque ele convida o Mahaprabhu, né? E, no outro sentido, ele está também... Yogamaya que entrega isso, né? Então, é a esposa dele. Então, aí você vê que ele está entregando, né? Entende? Sim. Porque eu fiquei pensando nessa questão. Sim, muito bom, comentários. Anubhava, Tika, Ramani, Tika, Anubhava, chuva de néctar. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, que na verdade o Advaitacharya mesmo, ele não entrega porque ele tem essa posição de Mahavishnu, né? Mahavishnu, mas ele tem isso, né? Mas através de Yogamaya ele entrega e ele chama, né, Mahaprabhu para entregar. Ou seja, que Mahaprabhu entregue, né? Como se falou, no Gopeshwara Mahadeva ele não entrega, né? Ou seja, você não entra na dança você não entra na dança da raça, você não entra lá dentro se não for através de Gopeshwara Mahadeva. Se você não tira a sua vaidade masculina, né, que todo mundo tem, até as mulheres têm, e tem às vezes até mais que os homens. Então, essa vaidade masculina, né, que significa o quê? O desejo de explorar, o desejo de controlar, isso é a vaidade masculina, né? O desejo, né, de desfrutar. Então, se você tem desejo de desfrutar, isso é vaidade masculina. E você tem que tirar isso para entrar na dança da raça. Porque as golpes não têm vaidade masculina. Claro, ali você não tem. Então o seu Shiva, ele não pôde entrar
Mas ele ficou na porta, né? Ele ficou na porta, e na porta ele vai te dar o quê? Ele vai te dar você ora para o seu Gopesh Mahadev para ele tirar a sua vaidade masculina e para ele tirar e acabar com o seu e te dar desapego para você poder se aproximar disso, entende? Então, nesse sentido, é isso mesmo. E como você também falou, né? Balarama, né? Bom, Nityananda, ele foi ele que distribuiu o prema para todo mundo. Ele que começou a missão de Mahaprabhu. Quando não tinha nada, quem começa? Nityananda. Nityananda sai distribuindo, né? Ele sai, né, com seus associados, né, distribuindo tudo isso. E aí está distribuindo também Madhura Rasa, né, de certa maneira. Está distribuindo. Então, claro, ele é Shakyarasa, ele, né, é o percussor de Shakyarasa, mas através dele que Madhura Rasa vai chegar para todo mundo. Né? Não tem outro jeito. É assim mesmo. Então ele tinha duas casas, né? Uma não muito longe, uma que é, bom, eu falei, né, que é perto, isso a gente falou, né? Srivasa, né? Perto de Srivasa, em Srivasanga, né? Em Nova Dvip, Mayapur. O seu coração ficou muito dolorido ao ver que as pessoas do mundo eram desprovidas de qualquer devoção a Vishnu, né? Sofreu muito, né? Então ele tinha muita compaixão. A Advaita Acharya, a característica dele é compaixão. Então ele começou a ensinar o Bhagavad Gita e o Srimad Bhagavatam. E explicando o quê? Que o propósito, né, de servir a Krishna, né? Ou seja, que o propósito da vida é você servir a Krishna. O propósito da vida não é você só pensar em ter coisas. O propósito da vida não é só você querer desfrutar arta, kama. O propósito da vida é o Sanatana Dharma, ou seja, é aquilo que está aí no seu coração, né? A natureza da alma é amar Krishna. A natureza da alma, qual é a natureza da alma? Qual é o Swarupa da alma, né? É o quê? Dasya e Prema. O Swarupa, a natureza da alma tem esses dois Swarupas, assim como, por exemplo, o mar, né? Qual é a natureza da água do mar? Ela não é salgada, ela é molha, né? Essa é o Swarupa da água do mar. A Swarupa da Diva é o que? É Dasya, ou seja, você ser servo de Deus, né? Divira Swarupa Roy, Krishna Nitadasa, você ser servo de Deus e você ter o prêmio, você ter o amor por Deus. Essa é a natureza da alma. E a Advaita Acharya estava explicando isso, né? Através do Bhagavad Gita e o Bhagavatam. Então, por isso que daí você vê que ele é Acharya. Daí que vem tudo isso, né? Por exemplo, a gente vê a tradição aqui, de manhã, Srimad Bhagavatam, à noite, Bhagavad Gita. Né? E mesmo quando o Mahaprabhu ele se encontra com Kurma Vipra. Quem era Kurma Vipra? Bom, lembra no sul da Índia, Mahaprabhu vai fazer as peregrinações, então ele fica na casa de um Brahmana, né, que é Kurma Vipra. E Kurma Vipra, ele ficou muito encantado com Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu passa um período lá, o período do Chaturmasa, né, ele passa lá, que era muita chuva, enfim. E quando ele vai embora, Kurma Vipra quer ir com o Mahaprabhu. Ele falou, eu quero ir com você. Aí o Mahaprabhu falou, não, ele era casado. Você não pode abandonar sua família. Né? Assim, você fica aí e você leia o Bhagavad Gita, né? Leia o Bhagavata e pregue, cante o santo nome e pregue as glórias, né? de Krishna, do serviço devocional. Então essa foi a instrução. Essa era a instrução para os grihastas, né? Eles tinham que estudar o Bhagavad Gita, estudar o Bhagavata e pregar as glórias, né, do serviço devocional. E cantar o Mahamantra Hare Krishna, claro. Essa instrução também ele deu para Vasudeva Datta, né? Tanto Vasudeva Datta como Kurma Vipra queriam acompanhar Chaitanya Mahaprabhu, mas falou, não, vocês não podem morar na família, vocês têm que ficar e vocês têm que... Mas eles ficaram com medo, a gente vai cair em Maia. Ele falou, não vai cair em Maia, se você canta o santo nome, se você lê o Bhagavad Gita, o Bhagavata, vocês vão estar protegidos. Então isso é o Kurma, perdão, isso é como a Advaita Acharya, o Acharya que está ensinando, né? Um exemplo.